Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Sandro Diniz, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Obrigado, Deus, graças te damos por esse dia, por essa manhã, por esse lugar, porque nesse lugar recebemos o pão nosso de cada dia, a palavra que o nosso espírito tanto precisa, tanto necessita para viver dias felizes sobre a terra. Tem sido aqui, Senhor, nesse lugar, nesse ministério, que o Senhor tem nos alimentado com a palavra da Tua graça. Portanto, Senhor, eu recebo hoje, sendo o melhor dia da nossa vida, e que nunca nos falte esse alimento tão precioso, tão necessário, tão urgente para as nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus em agradecimento pela palavra de hoje. Graças a Deus. Como resolver os seus problemas, parte 5, parte final. Hoje nós vamos estar finalizando esse seminário, na sua quinta parte. Como resolver os seus problemas. E hoje nós vamos meditar sobre a importância de você manter o seu coração abençoado, limpo de vingança, do ódio, da mágoa. É muito importante que você afaste a mágoa do seu coração, meu irmão. Você que me ouve aí do outro lado. Afaste a mágoa do seu coração com pessoas e com Deus. Não é só com relação a pessoas que o ser humano anda sobre a terra magoado, ofendido, com raiva. Mas também há muitos magoados com Deus, porque algo que ela muito queria, não veio. E uma outra coisa muito importante que vamos estar aprendendo, a importância de você não abrir a boca para estar falando mal de ninguém, xingando ninguém, caluniando ninguém, maldizendo a vida de ninguém, seja quem for, seja quem for. O coração limpo, segundo a Bíblia, é um canal de bênção. A Bíblia nos ensina que um coração limpo é um canal de bênçãos. Por isso que é muito importante, como povo da graça de Deus, você ter um coração limpo e não estar abrindo a boca para estar maldizendo a vida de ninguém, falando mal de ninguém, caluniando ninguém e nem desejando o sofrimento de seu ninguém. E para que você entenda melhor isso que eu estou dizendo, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Aqui você vai entender que um coração limpo de ressentimento, do ódio, das palavras ruins, quando você está liberto disso, você começa a vencer os problemas, a receber muitas bênçãos em sua vida. Temos aqui no telão, você pode estar acompanhando, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. E assim diz a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberes o quê? Bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer aqui
tomar posse de dias felizes. Diga amém. Então, a Bíblia diz: refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Isso é muito importante. Refrear a língua é justamente o cristão que domina a língua, não é fofoqueiro, não fica maldizendo a vida de ninguém, xingando a vida de ninguém, desejando o mal de ninguém. Verso 11: aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o quê? Males. Então a Bíblia é bem clara nesse sentido. Abençoados de Deus, e você que me ouve aí do outro lado, se você se livra da maldade, do ressentimento, do ódio, não vai faltar a provisão da parte do Senhor na sua vida. Nesses 4 versos que lemos, o finalzinho de cada um deles tem o quê? A promessa de vida feliz, que o Senhor vai te atender e que você vai ser bem-aventurado sobre a terra. A palavra de Deus, ela é exigente, porque olhando o cenário em nossa volta, olhando para a carne que nós temos, a nossa vontade muitas das vezes é revidar a ofensa que recebemos. O que uma pessoa nos faz, a vontade que a gente tem é devolver mesmo. Olhando para a nossa carne, para o cenário em nossa volta, coisas que a gente vê, violência na rua, dentro de casa, um monte de palavra que o outro descarrega para com o próximo. Olhando tudo isso, muitas das vezes a vontade que a gente tem é de agir contra. Mas a palavra nos ensina a não pagar o mal com o mal. Aqui está a definição de como deve ser um cidadão do céu. O cidadão do céu tem que tirar as palavras terrenas da boca, da mente. E aqueles que estão recebendo o conselho de Deus, a palavra do alto, ele não fica desejando o mal para a vida de ninguém. Ele não fica com a boca lançando palavras ruins para a vida do seu ninguém. Não é falso. Tem pessoas que é falso, né? Uma coisa na frente e outra por trás. Aquele que está recebendo o conselho do céu, do alto, fala a verdade, porque a verdade de Deus está no seu coração. Tem muitas pessoas que é mentiroso, misericórdia. Mente demais, mas também colhe a ruína na sua vida, porque a mentira é uma semente e ela volta. Você colhe aquilo que você está plantando. Quem está buscando as coisas do alto tem que aprender isso aqui. Deus está pedindo nessa manhã, nesse início de reunião, para todos nós que estamos aqui, para você que está aí do outro lado, meu irmão, para a gente amar, para a gente ter um coração limpo do ressentimento, da raiva, de quem falou mal de você por esses dias, de quem mente contra você, de quem está puxando o teu tapete. Tem alguém puxando o teu tapete no trabalho? Livre-se da raiva que você está sentindo dessa pessoa, ou alguém na família. Quem está buscando as coisas do alto, o nosso Deus pede nessa manhã para que você não seja refém do ressentimento, para que você não tenha ódio nem raiva daquela pessoa que tem inveja de você, daquela pessoa que não foi leal a você, que mentiu para você, que roubou você. Veja, a palavra de Deus realmente é exigente para você ter dias felizes. Quer ter dias felizes? Aparte-te do mal, pratique o que é bom. Pois quem quer amar a vida e ter dias felizes, refreia o quê? A língua. Então Deus está pedindo para a gente, para que a gente venha nos colocar nessa palavra na manhã de hoje. Veja o que diz também Romanos 12, 17. E começa assim Romanos 12, 17, meus irmãos.
Anote, você que me acompanha aí do outro lado também. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Veja como Deus é exigente nesse requisito de nós termos um coração limpo. Esforçai-vos por fazer o bem. Perante quantas pessoas? Perante todos os homens. Porque se eu lanço uma semente do mal, isso vai voltar para quem? Vai voltar para nós mesmos, vai voltar para a minha vida. Tudo que se faz para cá, volta para lá. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se chega uma situação de carne, que ela pare aí, que você não dê margem para que ela vá adiante. Amém? Uma fofoca, uma calúnia, um comentário maldoso, que você não dê margem para isso, em nome de Jesus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, à justiça, porque está escrito, a mim pertence a vingança, ou seja, a justiça. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem é que vai estar em sua defesa? Deus. Então, se alguém está agindo com maldade e você está servindo a Deus, aliás, eu nunca vi Deus abandonar um justo que ora. Um justo que pede por justiça, que pede por proteção, que pede por livramento de pessoas que falam contra você, que deseja a tua destruição, a tua derrota. Eu nunca vi na Bíblia um justo que crê, que está ali obediente à palavra, na sua oração, ele ser abandonado por Deus. Se você é uma pessoa que está vivendo uma vida de confiança mesmo, orando ao Senhor, você vai ter a justiça de Deus diante de pessoas que de repente está puxando o seu tapete. Não vos vinguei a vós outros, amados, mas dai lugar à ira, à justiça, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A verdade, e a gente tem que ser sincero com nós mesmos. O ser humano tem que ser honesto. A tendência da nossa carne é, se o nosso inimigo está com fome, que morra de fome. Se está com sede, que morra de sede. Que sofra. É bom para que ele aprenda. A tendência da nossa carne é essa. Se uma pessoa está passando dificuldade e é o nosso inimigo, eu quero é mais é que afunde. Se está ruim, que fique pior. Meu irmão, a Bíblia diz, não deixe que a carne fale na sua vida. Amém? Não deixe que a carne engane o seu coração. Não se deixe ser vencido pelo mal. Porque o mal com o mal aumenta o quê? O mal. E significa que você aprendeu o quê? O mal. Se alguém te fez o mal e você retribui com o mal, você aprendeu o mal. Você sabia disso? Se alguém te ofendeu no trabalho ou na família, e você revidou na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, você aprendeu o mal direitinho. Você foi envenenado pelaquela pessoa, você se tornou igual a ela ou pior do que ela. Você aprendeu. Tem pessoas que adentram na igreja, a gente ensina as coisas de Deus, ela não tem tanta facilidade para aprender assim. Mas quando ela passa por uma perseguição, quando alguém puxa o tapete dela, quando alguém diz alguma coisa, uma ofensa, ela já revida na mesma, ela já aprende com aquela pessoa o mal. E a Bíblia diz, não se deixe vencer do mal, mas vence isso com o bem. Amém, meus irmãos? Amém. Com a força de Deus, com a palavra de Deus que você tem recebido através de congregar, através do alimento que Deus tem te dado aqui. Vence
Essa é a única maneira da gente vencer o mal. É congregando e se alimentando de quem? De Deus. É uma mensagem que vem para você pensar na pessoa que você precisa perdoar. Você que está aí do outro lado. É uma mensagem que vem para você pensar na pessoa que você precisa amar. Em o nome de Jesus. Não se deixe vencer pelo mal, pelas coisas que as pessoas pensam ao seu respeito, falam de você. Não se deixe vencer pelo mal, pelas pessoas que desprezam você, que quer diminuir você, que rejeita você. Vence esse mal com a vida de Jesus, com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus que está em você. Não deixe essas coisas atingir você. Tem pessoas que se deixam ser atingido por um olhar, por uma palavra, por uma situação do dia a dia. Mantenha o seu coração limpo de vingança, meu irmão, do ódio, da mágoa. Um coração em paz, diz a Bíblia, dá vida para o corpo. Um coração em paz. Ah, graças a Deus. Por eu estar me alimentando, essa ofensa já não me atinge como antes. Antigamente eu já virava um bicho-papão. Mas agora, graças a Deus, me alimentando do Senhor, essa ofensa já não tem força como tinha antes. Antes, eu era pavio curto, pastor. Se me olhasse atravessado, eu já perguntava, o que é? O que está acontecendo? Qual é o seu problema? Eu já virava o Bruce Lee, pastor. Mas agora, me alimentando de Deus, a ofensa, a maldade das pessoas, já não me pega no coração como antes. Se isso está acontecendo, isso é sinal que você está reinando em vida. Se uma ofensa, a maldade de uma pessoa, já não atinge você como antes, isso é sinal que você está reinando em vida. Nossa, em outra época eu ia ficar triste, com raiva dessa pessoa, mas sabe que hoje eu não fico mais, pastor? As pessoas falam as coisas, fazem as suas maldades, e eu sigo olhando para Deus. Eu continuo a minha caminhada em nome de Jesus. Isso é sinal que você está reinando em vida. A palavra do Senhor diz que um coração assim, cheio dessa paz, o teu corpo vai ter saúde. Olha o que diz Eclesiastes 11:10. Coloca aqui no telão. Eclesiastes 11:10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. A vida passa tão rápido que a gente não deve desperdiçar com ressentimento, porque se você desperdiça essa vida que passa tão rápido sobre a terra, com ressentimento, você não vai viver dias felizes sobre a terra. Tem muita gente desperdiçando 20 anos da sua vida. Você que me ouve aí do outro lado, 30 anos da sua vida desperdiçando com mágoa. 30 anos com a raiva dentro do coração. Poderia ter sido mais feliz, hein, meu irmão? Você aí. Poderia estar com mais saúde, poderia estar em paz, mas não está porque há 30 anos, já vai para 31, que você tem raiva, mágoa de uma pessoa da sua casa, da sua família, sangue do seu sangue. Misericórdia. O coração em paz te livra da enfermidade, da doença. Um coração livre do ódio. Olha o que diz Provérbios 17:12. Aqui ensina que um coração em paz, livre do ódio, do ressentimento, é saúde para o corpo. 17:22. Provérbios. O coração alegre é bom remédio, amém? Mas o espírito abatido, ou seja, as tristezas dessa vida, os ressentimentos dessa vida, faz secar o quê? Os ossos. Então, se Deus está dizendo, então escolha perdoar, amém? Para que você tenha a saúde perfeita em seu corpo. Uma outra evidência importante, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Mais uma evidência que mostra que a palavra de Deus é exigente
nesse assunto de hoje. Suportai-vos, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. E depois, perdoai-vos. Alguns dias? Não. Mutualmente, sempre. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Por que somos salvos? Porque Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Você é um salvo porque Deus em Cristo nos perdoou. Então, fomos perdoados para perdoar. E o perdão de Deus não foi de boca. Tem pessoas que recitam a oração do Pai Nosso, muito bonito. Tem muita gente que você conhece que até na rua fica recitando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. De boca. São pessoas que no coração estão ressentidas. Recita, mas no coração continua magoada. Porém, o perdão do nosso Deus não foi de boca, foi de fato e de verdade. Diga graças a Deus. Amém. De fato e de verdade. Recebo a prática do perdão na sua vida, meu irmão. Você foi perdoado para perdoar. Receba a prática do perdão na sua vida. Abra também a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Recitar a oração do Pai Nosso é muito fácil. Mas tem muita gente recitando e continua magoado. Continua com o coração cheio de vingança, cheio de ódio. Desejando o mal até de autoridades espirituais, de um pastor. Enfim. Marcos 11. E é colocando em prática isso aqui que você vai ter solução para os seus problemas. Lembra da primeira evidência? Dias felizes você vai ter. Marcos 11, 24. Por isto vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim o quê? Convosco. Vou repetir mais uma vez. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O Senhor Jesus diz, se você crer, você recebe. Essa vida de confiança, eu recebo você tendo, meu irmão. Aconteceu o problema, aconteceu aquilo que você não esperava e que você não está nem entendendo. Meu Deus, eu não estou nem entendendo. Não estou compreendendo os teus planos em minha vida. Mas, mesmo assim, eu vou continuar confiando em Ti. Vou continuar crendo que vai dar tudo certo. Vou continuar crendo que o Senhor é a minha força, é a minha luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque tem coisas que a gente não entende. Meu Deus, aconteceu tudo desse jeito, eu não estava esperando dessa maneira. Mas mesmo assim, eu continuo confiando em Deus. Vai mudar e vai dar tudo certo. Amém? Porque Deus é a minha luz, é a minha salvação. Mas só que em seguida, olha a outra recomendação que vem. E quando estiveres orando, isso faz parte da oração, hein? Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas o quê? Ofensas. Para que você entenda. Se você tem algo contra alguém, o que é que o Senhor Jesus nos ensina? Acerta isso primeiro, porque isso é barreira entre a sua oração e quem? Em Deus. Porque a parte de Deus em Cristo Jesus já foi feita. Você já está perdoado por Deus? Sim. Então agora faça a sua parte. Se tiver essa barreira, essa mágoa, então é importante que você remova ela, porque ela está entre você e quem? E Deus. É como um bloqueio.
Você ora, mas por esse ódio, essa raiva, essa vingança não representa Deus, você não é o quê? Atendido. Os anjos não vão ministrar. Imagina que os anjos vão ministrar uma pessoa que abre a boca e pede a morte de uma outra pessoa. Imagina se Deus vai mandar os anjos para abrir porta de emprego para uma pessoa que pede para o outro ficar aleijado. Imagina se Deus vai dar ordem para os seus anjos, ministra lá prosperidade para uma pessoa que fala, está sofrendo, está passando fome, que morra de fome. Imagina se Deus vai liberar anjos para uma pessoa dessa. Por quê? Porque existe uma barreira entre ela e Deus. Que essa pessoa, eu desejo todo o mal desse mundo, que perca o emprego, que essa doença mate. Que morra logo fulano, político, beltrano, ciclano, seja lá quem for. Morra. Imagina. Não vai ser atendido. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Amém? Agora vejamos o que diz Paulo, amando de Deus, em Efésios 4, 29. E aqui, Paulo traz um resumo de tudo que a gente leu, do comecinho até agora. E começa assim, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. Lembra do início? De você ficar maldizendo a vida das pessoas, desejando o mal das pessoas, caluniando, xingando. A gente aprendeu isso na primeira epístola do apóstolo Pedro. E Paulo aqui repete. Veja que é uma vontade soberana de Deus, que o cristão sobre a terra, ele tenha essas palavras do céu no coração, no seu viver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita o quê? Graça, vida, poder de Deus aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós. O que é que você entende por longe? Pensa aí, longe. Afasta. Pede a Deus abençoado. Se alguma coisa está querendo ficar aí no teu coração, pede a Deus para Ele tirar. Deus afasta. Eu preciso que isso fique bem longe de mim. Amém? Longe de vós toda amargura e cólera e ira. Amargura, cólera, ira, isso é falta de perdão. Vingança é falta de perdão. Raiva é falta de perdão. E se esses sentimentos dominam a nossa vida, o pior de nós vai se manifestar. O pior de nós vai falar. As piores coisas vai sair da nossa boca. Se a gente deixa a ira dominar o nosso coração, as piores palavras vão sair da nossa boca. Porque sai. Se você deixa a sua carne enganar o seu coração. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. A Bíblia diz também, não deixe brotar em você nenhuma raiz de amargura, porque se brota, pode vir até danos físicos. Briga dentro de casa, filho com pai, pai com filho, mãe com filho, filho com mãe. É discussão, é agressão física. Acontece. Casamento, trabalho, na rua. Se você se deixa ser dominado pela raiva, vem até danos físicos. Acontece, o pior da nossa carne se manifesta. Eu me faço entender? E isso está descrito em Hebreus 12, 15. Coloca aqui rapidamente, depois a gente volta lá para Efésios. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E como é que você se separa? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Está vendo? Não deixe brotar em você nenhuma raiz de amargura, porque se brotar, vai acontecer até danos físicos. Briga. Voltemos a Efésios 4, verso 32. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E isso confirma tudo o que eu disse desde o início. Por que você é um salvo? Porque Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém? Então, eu declaro, todos que estão me ouvindo agora, você que está aqui, tendo um coração perdoador. Porque o coração perdoador faz com que você venha viver e desfrutar de dias felizes sobre a terra, em nome de Jesus. E vamos estar de pé e agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por essa glória, por essa palavra de perdão, para que venhamos ter dias felizes sobre a terra. Tem muitas pessoas que precisam perdoar, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão aqui, que estão precisando perdoar e se perdoar. Não somente perdoar as ofensas que alguém lhe fez, mas ela mesma está precisando se perdoar pelos erros do passado. Tem pessoas que se condenam o tempo todo, Senhor. Se maltratam o tempo todo. Então, está aí uma pessoa que está precisando se perdoar pelos erros do passado. E nós te pedimos, ajuda, Deus, nessa manhã. Ajude a cada um de nós, porque todos nós precisamos da tua força, Deus, para perdoar quem nos ofende, para perdoar aquelas pessoas que nos desprezam, pessoas que tentam o tempo todo nos diminuir, que nos rejeita, que nos humilha, que está puxando o nosso tapete, que vem com palavras contra a nossa pessoa. Então, só através da tua força, Senhor, temos condições de reinar em vida e ter um coração limpo. De repente, esse coração que está me ouvindo, que está aqui, Senhor, tem carregado amargura. Existe ainda um ressentimento aí, um ódio, uma raiva, um rancor, tristezas causadas por alguém. Ela carrega tristezas causadas por uma pessoa. Então receba, Senhor, esse coração curado na manhã de hoje. E por causa dessas tristezas, a pessoa carrega um peso dentro desse coração. Eu recebo, meu irmão, você que está aqui, você que me ouve, eu recebo você sendo libertado de tudo isso. Libertado dessas tristezas que tem causado dias ruins em sua vida. Você sendo libertado dessa mágoa que tem causado dias ruins e de uma vida sem saúde sobre a terra. Pois um coração em paz, isso dá saúde ao corpo. E assim eu recebo você. Fale com Deus. Peça para que Ele dê sempre força e guarde sempre o seu coração daquela pessoa, das palavras daquela pessoa, que quer ver a sua destruição, o seu fracasso. Pessoas que desprezam você, que com palavras diz que você não é ninguém, não é nada. Então peça para que Deus venha guardar o teu coração diante de tudo isso, em o nome do Senhor Jesus. Converse com Deus. E Ele também nos ensinou, creia em mim. Vive uma vida de confiança, meu filho. O problema aconteceu, mas eu vou continuar confiando. Eu vou continuar crendo, porque eu estou servindo a um Deus que é luz, que é poder, que é força. E Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação e Ele é a minha força. Eu me recebo reinando em vida. Eu me recebo, Senhor, vencendo esse problema em um nome do Senhor Jesus. Converse com Deus. Aproveite essa oportunidade que temos. É muito importante. Faça isso, meu irmão.
Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela multidão de conselhos que o Senhor sempre nos dá. Em cada mensagem, Senhor, para edificar a nossa vida espiritual. Somos um povo abençoado, um povo eleito, um povo mais que vencedor. Quando os Teus conselhos são colocados em prática, a manifestação do Teu poder acontece, a Tua justiça, os serviços dos Teus anjos se manifestam. Quando os Teus conselhos são guardados em nossos corações, são praticados. Por isso, eu Te agradeço por esse momento em que estamos aqui, ouvindo uma vez mais a multidão de conselhos que o Senhor tem para a nossa vida, que nos traz o Evangelho. Obrigado por essa mensagem, obrigado por cada vida que aqui está. São vidas que estão sendo edificadas na rocha, que quando os vendavais, as tempestades que surgem, os desafios da vida que enfrentamos vêm, somos chamados de mais que vencedores, de eleitos, predestinados para evoluir espiritualmente. Assim temos sido chamados por Ti, e muitos outros que virão serão edificados na rocha, porque em graça, todos que recebem o conhecimento da Tua graça são edificados na rocha. E poderá vir os ventos, arrojando-se contra essas casas, meu Senhor, mas não desabarão, porque estão sendo bem construídas, no temor e na obediência para com a palavra da Tua graça. Assim eu recebo e assim eu declaro em nome de Jesus. Meu Pai, meu Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, que essa palavra de hoje seja fonte de vida, de transformação, que ela venha libertar esse coração que estava preso a um ressentimento, a uma mágoa, a um rancor. Que a partir de hoje haja uma libertação, pois para isso veio a palavra de hoje, meu irmão, para que você seja liberto desse ressentimento e passe a ter dias melhores e saúde em sua vida, em seu corpo, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, e recebemos que a nossa semana seja a melhor da nossa vida e que esse domingo seja agradável, seja um domingo muito feliz, de muita harmonia para todos os Teus filhos, e que nunca nos falte a Tua palavra, Senhor. Que todos sejam levados para casa em segurança, pois recebemos que o Senhor é o nosso pastor, e que é conosco, por onde quer que ande, o Teu Deus será sempre contigo. E todos digam amém, e graças a Deus, louve ao Senhor com as suas palmas. Um dia abençoado e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.